que ninguém acreditou em Jesus quando ele estava vivo? Essa pergunta parece estranha hoje, quase ofensiva. Afinal, Jesus é uma das figuras mais influentes da história humana. Seu nome atravessou séculos, moldou culturas, inspirou religiões e redefiniu a forma como bilhões de pessoas enxergam Deus, moral e propósito. Mas essa imagem grandiosa cria uma ilusão perigosa. Ela nos faz esquecer que, enquanto Jesus caminhava entre as pessoas, ele não foi reconhecido como especial pela maioria. Ele não foi celebrado, não foi seguido em massa, não foi aceito como Messias. Pelo contrário, ele foi ignorado, questionado e, no fim, rejeitado. O próprio Evangelho reconhece isso de forma direta e desconfortável. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1:11. Para entender essa rejeição, é preciso abandonar completamente a imagem moderna de Jesus. Nada de auréola, nada de tronos celestiais, nada de igrejas lotadas. É preciso enxergá-lo como seus contemporâneos o viam. Um judeu comum, sem posição política, sem autoridade institucional, andando entre camponeses pobres e dizendo coisas que soavam estranhas, provocativas e muitas vezes perigosas. Jesus não apareceu em um mundo neutro. Ele surgiu em um dos períodos mais tensos da história judaica. A Judéia do primeiro século vivia sob o domínio do Império Romano. Roma controlava os impostos, as leis, o exército e as punições. A cobrança de tributos era pesada e frequentemente abusiva. Soldados romanos circulavam livremente, lembrando o povo todos os dias de que eles não eram livres. Qualquer suspeita de rebelião era tratada com brutalidade. A crucificação não era apenas uma execução, era uma mensagem pública de terror. Corpos ficavam expostos por dias para mostrar o que acontecia com quem desafiava o império. Nesse cenário de opressão constante, a fé judaica deixou de ser apenas espiritual. Ela se tornou uma questão de sobrevivência coletiva. O povo judeu carregava séculos de trauma. Babilônios haviam destruído Jerusalém. Persas haviam dominado a região. Gregos tentaram impor sua cultura à força. Agora, os romanos governavam, com mão de ferro. Cada dominação reforçava a esperança de que Deus enviaria um libertador. Essa esperança se apoiava nas Escrituras. Textos como Jeremias 23:5 falavam de um rei descendente de Davi, que governaria com justiça. Isaías 9:6 descrevia um governante poderoso chamado de Príncipe da Paz. Ao longo do tempo, essas passagens passaram a ser interpretadas de forma cada vez mais política. O Messias esperado não seria apenas um guia espiritual. Ele seria um líder forte, um libertador nacional, alguém que restauraria Israel e derrotaria seus inimigos. Essa expectativa moldou completamente a forma como Jesus foi recebido. Ou melhor, rejeitado. Quando Jesus começa seu ministério, ele não corresponde a absolutamente nada do que o povo esperava. Ele não reúne um exército, não convoca revoltas, não fala de guerra contra Roma. Ele fala de arrependimento, de perdão, de amor aos inimigos. Ele diz algo ainda mais desconcertante: "O meu reino não é deste mundo." João 18:36. Para um povo que sofria na carne todos os dias, isso soava como fuga da realidade. Eles queriam libertação externa. Jesus falava de transformação interna. Jesus veio de Nazaré, uma aldeia pequena, pobre e desprezada da Galileia. Nazaré não tinha importância política, não era centro religioso e sequer aparecia nas profecias mais conhecidas. Esse desprezo fica explícito em João 1:46, quando Natanael pergunta: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" A pergunta não expressa curiosidade, mas preconceito. Na mentalidade da época, Deus não escolheria um lugar insignificante para revelar o Messias. Para muitos, Jesus já estava descartado antes mesmo de começar. Além disso, Jesus não possuía credenciais religiosas formais. Ele não estudou nas grandes escolas rabínicas de Jerusalém. Não fazia parte da elite sacerdotal. Não tinha autorização do templo para ensinar. Ainda assim, falava com convicção e autoridade. Mateus 7:28 e 29 relata que as multidões se admiravam porque ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas.
Essa autoridade sem permissão era extremamente desconfortável para os líderes religiosos. A autoridade fora do sistema sempre ameaça o sistema. Os fariseus e escribas viam Jesus como um risco real. Ele não apenas ensinava algo diferente, ele desmontava a lógica religiosa dominante. Em Mateus 23, Jesus chama esses líderes de hipócritas, acusando-os de se preocuparem mais com aparência do que com justiça, misericórdia e verdade. Ele expunha uma fé baseada em regras externas, medo e controle. Isso não era apenas debate teológico, era confronto direto com o poder religioso e social. Outro motivo central da rejeição foi o tipo de pessoas com quem Jesus escolheu se relacionar. Ele andava com cobradores de impostos, considerados traidores por colaborarem com Roma. Andava com prostitutas, doentes e marginalizados. Em Marcos 2,16, os fariseus questionam: por que ele come com publicanos e pecadores? Comer com alguém significava aceitação social. Para muitos, isso tornava Jesus impuro, suspeito e indigno de ser enviado por Deus. Jesus também desafiava regras consideradas sagradas. Curava em dias proibidos, como o sábado. Em Marcos 3, 1-6, ele cura um homem no sábado e encara os líderes religiosos. Para eles, isso era violação da lei. Para Jesus, era misericórdia. Esse episódio revela duas visões opostas de Deus, uma baseada em controle absoluto, outra baseada em compaixão. Essa diferença tornava qualquer acordo impossível. Mesmo diante de milagres, a incredulidade persistia. Quando não conseguiam negar os sinais, reinterpretavam. Em Mateus 12:24, alguns afirmam que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu. Psicologicamente, isso faz sentido. É mais fácil desacreditar a fonte do milagre do que aceitar a mudança que ele exige. Porque aceitar Jesus significava abandonar privilégios, status e certezas. Jesus também confrontava o poder econômico. Em Mateus 19:24, ele afirma que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Em uma sociedade profundamente desigual, essas palavras eram explosivas. Elas ameaçavam estruturas reais de poder e riqueza. Nem mesmo os discípulos entenderam Jesus completamente. Eles também esperavam um Messias glorioso. Em Marcos 8:31-33, quando Jesus fala sobre sua morte, Pedro tenta impedi-lo e é duramente repreendido. Isso mostra que até os mais próximos estavam presos às expectativas erradas. O Messias sofredor de Isaías 53 não fazia sentido nem para eles. A prisão de Jesus foi o ponto de ruptura. Um Messias não deveria ser preso, espancado e humilhado. Em Mateus 26:56, o texto diz que todos os discípulos fugiram. A fé deles estava baseada em uma ideia equivocada de salvação. No julgamento, o povo é colocado diante de uma escolha simbólica: Barrabás ou Jesus. Barrabás era um rebelde violento contra Roma. Jesus pregava o amor aos inimigos. Em Mateus 27:21, a multidão escolhe Barrabás. Essa escolha revela exatamente o tipo de Salvador que o povo queria. Jesus é crucificado como criminoso. Isaías 53:3 já havia anunciado que ele seria desprezado e rejeitado. A rejeição não foi um acidente histórico. Ela revela o conflito eterno entre expectativas humanas e a proposta radical de transformação interior. Talvez a pergunta mais incômoda não seja por que ninguém acreditou em Jesus naquela época. A pergunta real é outra. Se ele surgisse hoje, sem status, sem poder político, sem reconhecimento institucional, dizendo as mesmas coisas, confrontando os mesmos sistemas, exigindo a mesma mudança interior, será que acreditaríamos? Porque Jesus nunca foi rejeitado por falta de sinais. Ele foi rejeitado porque mudar é difícil. E essa verdade continua viva, silenciosa e perturbadora, escondida até hoje nas entrelinhas da Bíblia.